Meus irmãos, bom estarmos aqui no dia do Senhor para adorarmos ao nosso Deus, cultuá-lo e ouvir da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Versículo 3 até o versículo de número 14. Convido a todos a ficarem em pé. Eu vou ler Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração por podermos aqui nos reunir para adorar ao Senhor, para bendizer o teu nome, te exaltando, cantando louvores à tua bendita pessoa. Nós louvamos a ti pela obra do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário, pelo seu sangue ali derramado como preço para o resgate, para a redenção dos teus, aqueles a quem o Senhor amou na eternidade e aqueles a quem o Senhor resolveu salvar para o louvor da tua glória. Nós louvamos a ti pelo nosso Salvador, pela obra perfeita que ele realizou em nosso favor, de modo que não há mais necessidade de derramamento de sangue, não há mais necessidade de morte de cordeiros, de bodes. Cristo, uma vez por todas, realizou uma obra perfeita, no qual nós temos perdão, graça e redenção. Louvamos a ti por isso, Senhor meu Deus. Louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da tua igreja, do teu povo, de podermos viver neste mundo como nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Sê conosco, Deus, nos abençoe como teu povo, conduza nossas vidas, conceda-nos sempre graça, vida, poder, a fim de andarmos de modo íntegro, temente ao Senhor, procurando em tudo viver para o louvor da tua glória, amando o Senhor, amando os teus mandamentos, teus preceitos, e tendo neles, ó Deus, o nosso deleite, o nosso prazer nesta terra. Sê conosco também, Senhor Deus, quando nós vamos mais uma vez estudar acerca deste assunto, dos eternos decretos de Deus,
especificamente sobre a doutrina da predestinação. Abençoa-nos, ó Deus, nos dê a tua graça de entender e assim andar de conformidade com tudo aquilo que o Senhor nos revela na tua palavra. Sê conosco, nos abençoe, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Quem tem a confissão de fé, por favor, abra sua confissão no capítulo de número 3 e sessão de número 7, sessão de número 8. Eu vou ler o parágrafo de número 7, parágrafo de número 8, que trata sobre o assunto que estamos tratando, que é os eternos decretos de Deus, mais especificamente sobre a doutrina da predestinação. Nós já vimos uma boa parte, quase tudo. Hoje, se o Senhor Deus permitir, nós estaremos apenas considerando ainda algumas características da predestinação e fazendo a aplicação conforme aqui está na seção de número 8 da nossa confissão, que é tanto as implicações, ou melhor, a aplicação dessa doutrina para a nossa vida. Eu vou ler, portanto, para a seção de número 7 e seção de número 8 da nossa confissão. Segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor da sua glória e justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los a desonra e ira por causa de seus pecados. Seção de número 8. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, submeter-se, ou melhor, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivos de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Como eu falei, nós estamos estudando o terceiro parágrafo da nossa confissão, que trata o terceiro assunto, que é sobre os eternos decretos de Deus. Mas nós estamos estudando especificamente sobre a doutrina da predestinação, que é o decreto de Deus com relação à salvação ou à perdição. Como nós vimos dentro da predestinação, a predestinação ela inclui, ela pressupõe a eleição. Então, a eleição ela está dentro do decreto de Deus. O decreto de Deus ela é o decreto do Senhor Deus, que determina, Deus determinando o destino eterno das suas criaturas morais, tanto anjos quanto homens. A eleição é a escolha, é a seleção. Deus, antes de criado, ele escolheu, quis salvar aqueles que estavam na condição caída. Então, a escolha do Senhor Deus ela é uma escolha eterna, ela é uma escolha incondicional e ela é uma escolha por causa, em razão da queda. Por causa da queda, o homem caiu e agora todos, portanto, estão passivos da sua ira e da sua justiça. Aprove a Deus, quis a Deus, entre a raça caída, escolher salvar alguns para o louvor da sua glória, e nisso revelando, claro, a sua misericórdia, a sua graça. A eleição é a escolha, a predestinação é o destino eterno daqueles a quem ele escolheu. Ele decretou o destino eterno daqueles a quem ele escolheu. Dos eleitos, ele decreta a vida eterna, ele concede a vida eterna. Aos que ele não escolheu, ele os preteriu, ele os deixou nesta condição em que já encontravam, de queda, e a causa está no seu pecado. Então Deus os pretere, Deus os deixa nesta condição e ele os predestina para o juízo eterno, para a condenação eterna, e nisso
ele revela ou manifesta a sua justiça. Então, nós estamos estudando sobre este decreto de Deus com relação à salvação de homens e de anjos, ou acerca do destino eterno de seres morais quanto aos anjos e aos homens. Da mesma maneira, aprove a Deus escolher, salvar e decretar o estado de perfeição dos anjos. Da mesma maneira, aprove a Deus decretar, escolher, salvar pecadores entre a raça perdida. Mas nós vamos ver algumas características desta doutrina, da doutrina da predestinação. Então, hoje nós vamos estar encerrando esse parágrafo aqui da nossa confissão, né? Esse capítulo, melhor dizendo, da nossa confissão, sobre os decretos de Deus, mas especificamente sobre os decretos de Deus com relação ao destino eterno das suas criaturas, que é a predestinação. E esta doutrina, ela tem algumas características, e que sempre quando nós vamos estudar sobre a doutrina da predestinação, as características dela estão relacionadas intimamente ao ser de Deus, à pessoa de Deus, a quem Deus é. A primeira característica da predestinação é que é um decreto eterno e imutável. Quando nós vamos ver, então, é Deus decretando, esse decreto dele é um decreto eterno, foi antes de todas as coisas serem criadas, e este decreto dele, ele é imutável, assim como Deus, ele é eterno, assim como ele é imutável no seu ser, nós já vimos isso, Deus não tem fim, ele é eterno, ele é o Deus autoexistente, mas ele também é imutável no seu ser, e ele é imutável nas suas promessas ou nos seus decretos. Então, quando nós vamos estudar ou ver a característica do decreto ou da predestinação, nós vamos entender que esta predestinação, ela é eterna e ela é imutável. Nós estamos sujeitos ao tempo, nós estamos sujeitos a contingências, mas Deus não está sujeito. Nós fomos eleitos, e isso referente aos eleitos, eles foram eleitos antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas. Deus é eterno. Lembra quando nós começamos a tratar sobre decretos? A palavra, na realidade, seria decreto, porque se nós não entendermos, nós podemos entender decretos como se decretos fosse algo que viesse sucedendo, acontecendo. É só para a gente compreender melhor. Deus não está sujeito ao tempo, o tempo foi criado por Deus, o tempo está para nós, mas Deus não está sujeito ao tempo, ele não está sujeito a nenhuma contingência, a nenhuma circunstância. Então, quando ele decretou a salvação, quando ele resolveu escolher a nossa eleição, ela é eterna, ela é segura também. Em que sentido? Ela é imutável. O número dos eleitos é um número certo, é aqueles a quem Deus, na eternidade, resolveu salvar, assim como o número dos anjos, os quais preservam o estado de perfeição. Deus os escolheu e eles preservam o número, aqueles somente a quem Deus resolveu mantê-los nesse estado de perfeição. Da mesma maneira, os eleitos, aqueles e somente aqueles que Deus, antes de todas as coisas serem criadas, ele decretou, ele resolveu salvar e ele decretou o estado eterno destas pessoas. Isto significa dizer que o seu decreto ele é imutável, não muda, não sofre alteração, nem em termos de, digamos assim, de resolver não mais salvar, e nem daqueles que ele havia decretado a condenação, agora resolveu, não. Ele decreta todas as coisas conforme aquilo que ele mesmo resolveu fazer. E claro, por ele ser eterno, a predestinação, ela é também eterna, imutável, não sofre, não é algo que... Eu sei que para a gente, às vezes, a gente tem sempre a ideia de pensar, não, Deus me escolheu no dia da minha história, na minha vida. Não, aquilo foi apenas efetivação do plano, do decreto de Deus para a minha vida. Mas esta escolha, ele nos amou, ele resolveu nos salvar
antes de todas as coisas serem criadas. É por isso que esta doutrina ela é fascinante, porque Deus, antes de todas as coisas serem criadas, Ele nos amou, Ele pensou em nós. E a eleição, ela é uma eleição individual, ela é pessoal, e se a gente puder dizer assim, ela é nominal, né? Deus mesmo, de uma maneira particular, Ele nos escolheu antes de todas as coisas serem criadas. É por isso que a salvação, a eleição, ela é segura para os seus. Porque não, primeiro, não depende de nós, é Deus que decreta isso. Não é algo, Ele não faz isso por haver algo em nós. E aí entendam o que nós vimos, a divergência entre alguns que acham que Deus predestina, e essa predestinação ela é pela sua presciência. O que significa isso? Que os arminianos, alguns entendem que Deus de fato predestina, mas Ele predestina por saber que tal pessoa ia crer e se arrepender. Então, a causa para eles da predestinação está na pessoa. Ela ia se arrepender, ela ia crer, por isso, então, Deus predestinou. Não, a causa não está em nós, porque o próprio arrependimento, a própria fé, é uma obra da graça de Deus. É Deus quem faz isso. Não há em nós nenhum mérito, não há em nós nenhuma virtude. É Ele livremente, e apesar de nós, é por isso que essa doutrina nos fascina, porque nós estávamos numa condição de pecadores culpados, impossibilitados de fazer qualquer coisa por nós. Nós precisamos sempre entender como as Escrituras descrevem a nossa condição. Qual é a nossa condição em decorrência da queda? Como é que nós nos encontrávamos? Ou como é que o homem se encontra? Morto, espiritualmente morto, escravos do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo. Essa é a nossa condição, ou melhor, essa é a condição de todos os homens. Então, eles estão numa condição que eles por si mesmos não podem fazer nada. Eles por si mesmos não têm condições de arrepender-se, de voltar-se para Deus, a não ser que Deus opere de uma maneira graciosa, vivificando, regenerando-os e os conduzindo, os levando à fé na pessoa de Cristo. Então, quando nós vamos ver a doutrina da eleição, é um decreto eterno. Deus decretou, é imutável. Os seus Ele conhece, os seus Ele vai salvar. O meio, o tempo, o modo, entenda sempre também, Deus não apenas decretou a eleição, o fim, mas Deus decretou os meios que Ele usa para alcançar o seu propósito final. Aqueles a quem Ele predestinou, esses Ele vai o quê? Chamar. E os meios que Ele decretou para o chamado eficaz? A pregação. Eles vão ouvir do Evangelho, eles vão ouvir a voz de Cristo, eles vão ter o seu entendimento iluminado, eles vão ter o seu coração vivificado e eles vão ouvir de uma maneira clara a voz de Cristo pelo seu Espírito Santo, convencendo eles dos seus pecados, trazendo eles a um arrependimento, a uma fé, e a esses, aí o quê? Justificar. A esses, é o que o apóstolo Paulo diz, aqueles a quem predestinou, esses ele chamou, aos que chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Então, ele decreta o fim, mas ele também decreta os meios pelos quais ele alcança o seu propósito final daquilo que ele decretou. É imutável. É imutável. Por quê? Porque Deus é imutável. Não sofre alteração. Nós não podemos pensar que este decreto de Deus ele vai sofrer alteração. Deus é imutável no seu ser. Então, todas as coisas as quais ele decretou, ele resolveu fazer, ele fará exatamente como ele determinou. E isso é claro que está para o seu caráter, para a sua pessoa. Ele não apenas decreta o fim, mas ele decreta os meios, porque só ele tem poder para realizar tudo,
para que se concretize todas as coisas conforme o seu querer. Então, quando nós vamos ver o versículo que nós lemos, né, nós vamos entender isso de uma maneira tão clara. Veja aí, eu acho que é Efésios 3:11. Efésios 3:11. Ele diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o seu decreto. O seu decreto, ele é eterno, segundo o seu eterno propósito, ou segundo aquilo que ele aprouve desde a eternidade. Então, os propósitos de Deus, eles são de fato eternos. Os decretos de Deus, ou a doutrina da predestinação, a predestinação, ela é eterna, ela é imutável. Por quê? Porque Deus é eterno, Deus é imutável. Mas segunda característica da doutrina da predestinação, a predestinação é um decreto soberano e incondicional. Deus nos predestinou para Ele, segundo o beneplácito da sua vontade, que ele propusera em quem? Em Cristo Jesus. Então, a predestinação é um decreto de Deus com relação ao destino eterno daqueles a quem ele resolveu salvar. E é, portanto, também um decreto eterno com relação ao destino eterno daqueles a quem ele os preteriu. Nós já vimos isso. A causa da eleição é a graça, é a misericórdia. A causa da reprovação é o pecado. Deus os deixa, não quis. E nisso ele manifesta a sua justiça. Porque todos nós caímos em Adão. Caímos no nosso representante. Mas todos nós pecamos contra Deus e somos responsáveis diante dele. Então, ele os deixa na condição em que está, para revelar a sua justiça. Mas a eleição, ela é soberana. Deus é soberano. Ele é soberano no seu ser. Ele faz todas as coisas conforme ele quis fazer. Ele é o único ser soberano. Ele é o único ser divino. E ele é o único soberano. Tudo o que ele faz porque ele quis. Aprove a ele fazer do modo como ele fez ou do modo como ele determinou. Nós fomos predestinados, Paulo vai dizer, segundo o conselho daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E está em Efésios capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz aí. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinado, segundo ou de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando nós vamos ver a doutrina da predestinação, a característica dela é que ela é soberana, porque Deus é soberano. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Tudo que ele quis fazer, ele fez. Tudo que ele determinou fazer, ele fez. Ele determina, ele decreta. Portanto, quando nós vamos ver com relação à predestinação, ele é soberano. Deus livremente quis ele. Ainda bem, quis ele. Se ele não quisesse salvar ninguém, ele era soberano também. E ele iria manifestar o seu atributo de justiça. Lembra que eu sempre falo? Para os anjos que caíram, para Satanás, Deus não quis salvá-lo. Não quis. É uma prerrogativa deles, da sua soberania. Ele não quis salvá-los, ele os deixou. E ele não teve um plano de salvação, mas quis ele, dentre a raça caída, quis ele, por ele ser soberano, quis ele, segundo o conselho da sua vontade, salvar dentre os perdidos aqueles que ele resolveu salvar para manifestar a sua misericórdia e a sua graça. Ela é incondicional.
Sempre bom lembrar, a predestinação ou a eleição, ela é incondicional. Não há uma causa em nós, não há uma razão. Se a gente for olhar a razão nunca é para eleição. A razão sempre é para condenação. Porque há em nós razão suficiente para Deus nos condenar. E Ele é justo. Ele é justo. Nós caímos no nosso representante, em Adão, mas nós também escolhemos viver contra esse Deus. Nós passamos a ter uma natureza rebelde e uma inimizade a esse Deus. E Ele poderia ter deixado. A causa não está em nós. Não é uma eleição condicional. Ele escolhe por haver algo em nós, ou por nós fazermos algo para Ele, e, portanto, Ele, então, digamos assim, Ele faz isto, ou Ele prover esta salvação como uma compensação. Ele compensa, Ele vê, olha, tem razão, há uma razão, não há. Por isso que é sempre bom distinguir, isso é uma predestinação, é uma eleição que é incondicional. É por isso que esta doutrina, ela, por um lado, ela vai exaltar o nosso Deus, porque nós vamos ver um Deus soberano, mas é um Deus soberano gracioso, é um Deus soberano cheio de compaixão, de misericórdia, e isso é o que nos constrange, é isso que constrange o coração do crente, porque ele vê um Deus que tinha toda a razão para nos condenar, e Ele seria justo, Ele será justo. Entenda bem, ao condenar o pecador culpado, ao condená-lo a um destino eterno, Ele é justo, porque aqueles a quem Ele está condenando, eles mesmos estavam nesta condição e eles escolhem andar neste caminho. Nós vamos ver, por outro lado, um Deus gracioso, misericordioso, que se compadeceu de pecadores, que quis Ele manifestar o seu favor. Isso para nós é fascinante, porque por nós mesmos nós jamais iríamos escolher o Senhor Deus, né? A escolha não é do homem. O Senhor Jesus deixa isso tão claro: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Essa é a verdade. É uma escolha graciosa, amorosa, e é fascinante, porque não há nada em nós. Como Ele ama a Jacó, que coisa! Amou Deus a Jacó, e antes que os gêmeos nascessem, Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. E a gente vai perguntar, mas isso não é justo. É Ele decidindo fazer, Ele fazendo isso para justamente mostrar que a causa da eleição, ela é incondicional, antes que eles nascessem, antes que viesse manifestar as suas obras. Ele decretou, Ele amou, Ele se afeiçoou, sem nenhuma razão, sem nenhuma condição. Humanamente, nós escolheríamos Esaú e não Jacó, né? Que coisa! Mas nós vamos ver que a eleição, ela não é uma eleição que, digamos assim, que leva alguém a permanecer no estado de pecado. Olha só, se alguém puder pensar, olha, ele amou Jacó, mas aí vai dizer, mas como? Jacó era um enrolão, um enganador, e tudo aquilo que a gente já sabe, mas ele amou, e o seu amor é um amor decretivo, ele quis ele amar, mas qual é a evidência da eleição? Onde nós vamos ver a evidência dessa escolha, dessa seleção para a vida eterna ou para a salvação? É porque ele não apenas amou no sentido da eleição, mas ele vai decretar os meios. Nós vamos ver um Jacó o quê? Se convertendo. Jacó é a nossa história. Jacó é a nossa história. Entenda sempre bem, Jacó é a nossa história. Ela é um exemplo da doutrina da eleição. Jacó é a minha e a sua história. Nós somos pecadores, mas o mesmo Deus que nos amou, Ele decretou os meios para nos conduzir
a salvação. Um dia ele se revela a nós. Um dia a graça vem a nós de uma maneira, que eu sempre falo, de uma maneira surpreendente. Quando nós menos esperávamos, ou quando nós estávamos na situação mais deplorável, no fundo do poço, ele vem a nós de uma maneira extraordinária, como Jacó, né? E ele se revela a Jacó, e Jacó tem aquela briga lá, e Jacó é transformado. Entenda bem o que eu vou dizer. Sempre haverá marcas em nós, como houve em Jacó física, haverá nos eleitos marcas, digamos assim, indeléveis, visíveis, de que houve eleição. Não tem como. Não tem como alguém dizer que é eleito e não tem nenhuma evidência de uma transformação, de uma conversão. É um engano. Essa doutrina, por isso que a aplicação da confissão vai dizer, olha, essa doutrina deve ser pregada com sinceridade para trazer aos eleitos o quê? Certeza da fé. Mas tenha cuidado, porque alguns podem pensar que são eleitos e não dão as evidências da eleição. Não dão, que eu poderia dizer o seguinte, as marcas de que tiveram encontro com Cristo e que mudou a vida, mudou as inspirações, os anseios. O evangelho não é uma coisa apenas intelectual. O evangelho não é apenas um convite a saber sobre, mas é um convite da graça a se relacionar com esse Deus. Nós vamos ver com relação a Jacó, olha a experiência de Jacó. Nunca mais ele foi o mesmo. E é fascinante, porque a nação de Israel vai se chamar pelo nome dele. Um homem pecador, cheio de problemas, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, né? É como se alguém olhasse para Jacó, a sua vida, e digamos que ele não houvesse se convertido. E alguém dizia, você conhece esse homem? Olha esse homem, ele continua fazendo a mesma coisa. Esse homem, ele nunca mudou. Tantas coisas, tantas dificuldades, tanta advertência, mas olha aí, nunca mudou. Mas alguém poderia dizer, você está vendo esse homem? Ele era isso, isso, isso. A vida dele mudou. Ele não é mais Jacó. Ele é Israel agora. Príncipe de Deus, lutou com Deus. É isso que a graça faz. Ela é condicional. Ela é incondicional. Não há nada em nós. Não há nenhuma razão em nós. Mas o mesmo Deus que decreta é o mesmo, o fim é o mesmo Deus que decreta os meios, e Ele decreta as circunstâncias, todas as coisas. Penso que é nossa história, nossa vida. Um dia Ele nos alcança. Eu sempre digo, Ele vai e nos coloca na condição de nos conquistar, de nos dobrar, e dizer, não tem mais como relutar contra esse Deus. Entenda bem, depois nós vamos ver que isso não significa dizer que os eleitos vão contra a força, a vontade, né? Já que são eleitos, eles vão. Não, nós vamos ver uma obra graciosa, poderosa, eficaz, que nenhum dos eleitos vão contra a sua vontade para o céu, mas é uma obra onde Deus ilumina o entendimento, onde Deus opera na nossa vontade, de tal modo que nós vamos a Cristo livremente. Não é contra a vontade. Ninguém pode dizer, olha, eu não gosto de Cristo, do Evangelho, mas fazer o quê? Eu sou eleito. Orar? Eu não gosto de orar, mas eu sou eleito. Isso não existe. Isso jamais vai existir. A eleição deixa marcas notórias de santificação. Por isso que, ao mesmo tempo, nós vamos ver a questão da responsabilidade. É Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. É Ele. E aí nós vamos ver, sobre os eleitos, Deus dispensa a sua graça. Deus dispensa a influência do seu Espírito. Aos não eleitos, não. Ele os deixa. Ele os deixa. E Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar, influenciando nossa mente, nossa vontade, para fazer a vontade dEle e, portanto, agir de uma maneira que a santificação, que é uma obra progressiva, que é uma obra que não tem fim nessa terra, ela venha a ser evidenciada. Em outras palavras, meus irmãos, só para a gente, que Deus nos faça
que as marcas da eleição, que a santificação sejam mais e mais visíveis na nossa vida. Isso é bom para a nossa segurança, né? Isso é bom para a segurança da igreja. É alguém que dá evidência. Se alguém encontrasse com Jacó depois da conversão e dizer, rapaz, esse camarada mudou. Ele mudou, o que houve? E ele com certeza ia dizer, Deus pela sua graça me alcançou. Foi ele, não estava em mim, não está em mim. Em mim só há razão para a condenação, foi ele. Admirável graça, né? A gente tem um hino que é justamente isso, graça, qual maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. E esta predestinação, ela é soberana, porque é Deus que... Mas ela é incondicional. Mas a predestinação é um decreto irresistível. A predestinação ou a eleição é um decreto irresistível, o que nós entendemos sobre a graça irresistível. O que significa dizer isso? Quando nós declaramos que a predestinação é um decreto irresistível de Deus, não queremos dizer que o homem, que o eleito, não possa opor-se a ela ou que sua vontade seja aniquilada. Entenda bem, quando a gente diz que a predestinação é um decreto irresistível, nós não estamos dizendo que o eleito não venha se opor a ela. Ou nós não estamos também dizendo que Deus anula, aniquila a sua vontade, que ele não tem, digamos assim, uma escolha, e que ele vem apesar de, digamos assim. Não. O que afirmamos é que a resistência humana não prevalecerá. A resistência humana dos eleitos não prevalecerá à vontade de Deus. Se Deus predestinou alguém para a salvação, ele predestinou também todas as contingências, de modo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nesse sentido nós vamos entender, o Espírito Santo não violenta, né, a vontade humana, ele não a força. O Espírito Santo não traz ninguém contra a sua vontade, não traz ninguém à força. Pelo contrário, ele a liberta da escravidão, do pecado em que o eleito se encontra, ele ilumina e dissipa, o Espírito Santo ilumina, dissipa as trevas, habilitando os seus espiritualmente, aqueles a quem ele escolheu, a fim de que eles venham a Cristo de uma maneira que eles vão não contra a sua vontade. É assim que ele opera em nós, aquilo que eu falei, tanto querer quanto realizar. Então, quando a gente fala de uma graça irresistível, ou que o decreto, a predestinação é irresistível, nós não estamos dizendo que os eleitos não podem se opor, ou de que a vontade deles é aniquilada, eles não têm mais vontade. Não, pelo contrário, né? É como sempre dizer assim, nós não podemos entender alguém que é um eleito, e aí um dia o evangelho diz, olha, eu só estava esperando, está aqui, eu nem sabia. Não, há uma oposição natural do nosso coração, há uma oposição a Cristo, há uma oposição ao evangelho, por isso que ela é irresistível. Não significa dizer irresistível que esses a quem Deus elegeu, eles vão contra a vontade, a força, na bruto, digamos assim. Não é isso. Significa dizer que o Espírito Santo opera de tal maneira que ele liberta o homem da escravidão em que ele se encontra, ilumina o entendimento, vivifica o seu coração e o leva à fé, ao arrependimento voluntariamente a Cristo. Como sempre diz assim, é uma disposição de graça, né? Porque essa é a obra do Espírito Santo. Ela é irresistível, é o Espírito Santo operando, nos convencendo. E a gente sabe o que é isso, meus irmãos. Nós sabemos como nós resistimos à verdade, como nós, por natureza, não amamos a luz, nós amamos as trevas. Como nós, por natureza, justificamos os nossos pecados. É da nossa natureza se esconder, é da nossa natureza enganar, é da nossa natureza camuflar, é da nossa natureza.
nós naturalmente damos justificativas. Mas por quê? Porque uma das terríveis consequências do pecado é que o pecado criou na nossa mente uma ideia errada a nosso respeito. É por isso que o pecado nos engana. E ainda tem um agente terrível, que é característica dele, ele é um enganador. Ele nos incita ao engano. E a pessoa diz, mas eu não sou isso, o que Deus diz. Eu não sou tão pecador, eu não sou mau, vil, eu não sou esse que a Escritura nos diz, que eu estou escravo, que eu estou morto. Eu não sou. Entenda bem, quando fala morto, é no sentido espiritual, mas moralmente o homem está vivo. Moralmente ele está vivo, porque ele tem uma natureza decaída e ele age de acordo com a sua natureza. Ele não faz as coisas contra a sua natureza. É aí onde alguns entendem e confundem questão de livre-arbítrio. O homem, não tem mais livre-arbítrio para salvação. Mas o que ele faz em atos morais, ele faz livremente. Ele faz de acordo com a sua natureza decaída. Ele não faz contra a sua vontade. Então, é da natureza nossa, da razão, justificar, né? É por isso que o Evangelho começa, bem-aventurado quem? Os humildes de espírito. A entrada para o reino é de humildade. Feliz o homem que chega a reconhecer quem ele é. Feliz, é isso, é feliz. Bem-aventurado o homem que vê a sua miséria, a sua condição. Feliz o homem que vê a sua bancarrota, miserável pecador. É isso mesmo o diagnóstico. E eu preciso desesperadamente de um Salvador. Eu necessito deste Redentor que me é anunciado, porque eu por mim mesmo estou na condição mais deplorável. É obra da graça, porque nós achamos sempre que nós somos bons, justos e os bacanas da vida. Nós somos os mais íntegros possíveis do mundo. E sabe por quê? Porque a nossa tendência de fazer avaliação não é uma avaliação à luz da verdade, mas é uma avaliação à luz de um parâmetro horizontal. Em que sentido? Entre os outros. Eu olho para o outro e digo, mas eu sou igual esse. Você sabe que a gente tem essa tendência, né? Tem essa tendência, né? Não, igual isso eu não sou. Eu posso até ser ruim, mas esse aqui me ganhou. Esse aqui, não, eu sou. Aí a gente começa a dizer, não, mas eu faço isso. Olha, eu pago, sei lá, né? Eu sou honesto. Isso aqui não, isso aqui eu não faço. A questão, entenda bem, isso é uma questão apenas sintomática. Sintomática. O sintoma do pecado, digamos a um, eles foram mais longe. E é visível a depravação. Outros, não, moralmente bom, né? E você sabe que você pode ir no hospital, né? Olha só, ou no hospital, olhar uma pessoa lá, duas pessoas, uma gemendo e outra quietinha. E a outra lá chorando, gemendo. Aí você diz, essa aí deve estar muito mal. Mas a avaliação do médico não, é o outro que está quieto, já está numa fase terminal. É só questão de sintoma. A questão é que todos estão espiritualmente mortos, todos caíram, todos são pecadores e todos são culpados e todos estão debaixo da ira de Deus. É por isso que o Evangelho, para nós, para o homem natural, ele é uma ofensa. Ele ofende. Ele diz ao homem o que o homem não quer ouvir. Ele desperta a consciência que a gente não quer que desperte. Por isso, meus irmãos, que a ênfase da igreja é pregação. É pregação. Cantar, dançar, é acalentar pecadores. É manter pecadores como que fosse apenas, sabe o quê? Apenas aqueles... esqueci a palavra aqui, mas que fica em louco, chama manequim, né? Manequim, está ali, mas sem vida, sem vida. O que traz vida, o que desperta, por isso que você vai ver que é sempre em período de reavivamento. O que é reavivamento? É quando Deus, pela sua palavra, abençoa, vivifica a sua palavra e convence a igreja e convence os pecadores. Cantar, dançar,
O Faustão faz isso todo domingo, faz isso. Mas pregar, meus irmãos, é onde Deus vai despertar a consciência do pecador e dizer: você é culpado, miserável, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você está fora. Isso, digamos assim, isso é injusto de Deus, então, chamar os outros, mesmo os não eleitos ao arrependimento? Não é, porque eles, ao ouvir o evangelho, isso torna eles indesculpáveis diante de Deus. Eles não podem dizer: eu nunca ouvi o evangelho. Mas essa é a verdade. O que a graça de Deus vem, ela é uma graça que opera, ela não vai contra a nossa vontade, ela não nos agride, ela não faz algo que nos força, não. Ela vem de maneira que ela vai operando, convencendo, e a gente se quebranta, a gente se dobra e diz: eu sei que é tudo isso. E aí nós vamos suplicando misericórdia de um Deus a quem nós ofendemos, suplicando que Ele seja favorável a nós, suplicando que Ele olhe para nós em Cristo Jesus e Ele perdoe os nossos pecados. Não é contra a vontade, não força. Ela não é irresistível porque nos força. Esse é um erro de alguém. Alguém pode até pensar assim: olha, eu sou eleito. E eu já conheci pessoas assim: eu sou um eleito e vivi uma vida ímpia. É o ímpio, aí eu posso dizer, é o ímpio que, se ele vier morrer naquele estado, a vida dele toda enganada. Isso é o que essa doutrina sempre procura nos tirar, o auto-engano. E onde é que nós vamos tirar o auto-engano? Numa avaliação sincera. A eleição, ela leva à santificação. É uma eleição para ser santo. Deus nos escolheu para viver neste mundo como uma nação santa, como povo separado. A graça, ela é soberana. A graça, ela é irresistível, por causa que é justamente algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Mas a predestinação, ela tem propósito, né? Ela tem um propósito, a salvação dos eleitos, ela tem um propósito, a restauração do universo, mas, por último, o principal é a predestinação visa a glória de Deus. Entenda bem, o propósito imediato da predestinação é a salvação dos eleitos. Propósito imediato. Mas entenda também bem que a salvação dos eleitos é apenas um aspecto da predestinação. É apenas um aspecto da obra da redenção. A obra da redenção inclui a salvação dos eleitos, mas ela inclui o quê? A restauração de todo o universo, de todo o cosmos, de novos céus e nova terra. E eu penso que é por isso que, quando a gente vai ler Paulo falando, dizendo que a geração, ou melhor, que a criação geme, aguardando o quê? A redenção, né? De quem? Dos eleitos. É como se ela gemendo, aguardando isso, né? Porque quando isso acontecer, o estado de glória, o estado glorificado dos eleitos, a criação também, ela voltará para o estado de glória. É aquilo que Deus, no início, planejou em Cristo Jesus. Então, a predestinação, ela tem um propósito de imediato, a salvação dos eleitos, e Deus opera salvando, mas ela não tem o propósito só a salvação, né? A salvação dos eleitos é apenas uma parte de quê? Da obra da redenção. A obra da redenção envolve a salvação dos eleitos, mas envolve a renovação dos céus, da terra, inclui a remissão do universo, a restauração de toda a criação. A doutrina da predestinação traz para nós a esperança sadia, né? Nós esperamos novos céus e nova terra, né? É a criação vão habitar para sempre na terra restaurada. Esses Deus já operou desde a queda de Adão, ele vem trazendo até completar o número de todos os eleitos, o número
completo, perfeito de todos os eleitos. E aí sim, haverá então o outro propósito da predestinação, que é a restauração de toda a criação, é a renovação de novos céus e nova terra. Quando a Bíblia fala de novos céus, não é novo no sentido de fazer do nada, mas é de novo no sentido daquilo que já existe, restaurado para um estado de glória, de perfeição. Propósito de imediato a salvação, mas ela inclui o quê? A restauração de todo o universo. Mas por último, ou melhor, eu deixo por último, mas entendendo que esse é o principal, que é a glória de Deus. O propósito final e último da predestinação é a glória de Deus, é a proclamação, é a exaltação da sua graça, é a exaltação da sua misericórdia, da sua justiça, da sua sabedoria, do seu poder, de todos os atributos dele, porque nós vamos ver todo o ser de Deus envolvido na obra da redenção. É um plano eterno, perfeito, ele planejou, ele idealizou e ele leva a efeito aquilo que ele planejou e ele concretiza o final daquilo que ele planejou. Deus na eternidade planejou, resolveu salvar. Como é que ele vai efetivar esta eleição, esta salvação? Por meio de quem? De Cristo. É Cristo que vem e efetiva, obedecendo à lei e morrendo no nosso lugar na cruz. Mas quem é que aplica a obra da redenção? É o Espírito Santo. Ele vai aos eleitos e ele conhece os eleitos. Ele chama, ele os convence, ele aplica a obra da redenção. É um processo de santificação, mas o final vai ser o quê? A exaltação do Senhor Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, para mostrar, para revelar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. É a exaltação gloriosa, bendita do Senhor Deus, o Deus soberano, exaltado, sendo reconhecido, né? É o final lá, ou é a revelação de Apocalipse, né? É a Ele, a Cristo, a honra, a glória, o louvor, nós tributando a Ele, nós nos dedicando a Ele, dizendo e bendizendo por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. É o fecho final, glorioso, né? Para os eleitos, é o período, é o estado de glória, de bem-aventurança, né? Adentrar no estado de bem-aventurança. E adentrar no estado de bem-aventurança é viver numa terra perfeita, restaurada, de eternidade a eternidade. Saiba que nós fomos feitos para morar na terra. Nós fomos feitos para morar na terra. Nós só não permanecemos nela por causa do pecado. E é por isso que nós entendemos nesse estado intermediário entre morte e ressurreição. Ou a morte e a ressurreição. É que agora nós temos o nosso corpo separado do nosso espírito. Mas nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para morar na terra, nós não fomos feitos para morar no céu etéreo, nós não fomos, mas por causa da queda, a morte veio, esta separação. E é uma separação, que a gente pode dizer assim, entre a morte e a ressurreição até a vinda de Cristo. Quando isto acontecer, é um adentrar no estado glorioso aqui na terra, novos céus, nova terra. Nós não temos uma compreensão tão clara, meus irmãos, como esse universo era no estado de perfeição e como será no estado de glória. Nós apenas conjecturamos, a gente imagina, a gente pensa, né, da beleza, da glória, que não haverá nenhuma imperfeição, que não há mais sofrimento, que não haverá mais egoísmo, que não haverá mais orgulho, que não haverá mais soberba. Nós estaremos no estado perfeito e o pastor da sua igreja vai pastorear de eternidade a eternidade. Nós vamos ter o Rei justo, íntegro, perfeito, que vai nos conduzir, que jamais vai nos conduzir, jamais haverá possibilidade de queda. Isso é esperança, é essa esperança, ou para essa esperança, que nós fomos regenerados. Lembra que Deus nos regenerou para uma viva esperança, é viva, não é uma coisa esperar, nem esperar por esperar, não é. Imagine as outras religiões,
Imagine as religiões que creem em reencarnação. Isso não é esperança. Isso é uma coisa aleatória, uma coisa que não tem... Que esperança eu tenho que vai reencarnar e que ainda vai passar por um processo de melhorar? E se não melhorar, vai encarnar e pode reencarnar em homem, gente, em animal. Isso não é esperança. Isso é um engano. Por isso que o apóstolo Paulo fala de doutrinas de demônios, que a nossa única esperança é Cristo. Essa certeza, haverá nova terra. Isso glorioso, isso perfeito, é fascinante, meus irmãos. É isso que nós aguardamos. É isso que está a nossa esperança. O Senhor, para sempre, habitará no meio da sua igreja, de eternidade a eternidade. Não haverá mais morte. Não haverá mais cemitério. Toda cidade tem um cemitério. Toda cidade tem um cemitério. Não haverá mais cemitério. Que coisa gloriosa. Acabará o sofrimento. Nós não teremos, e eu falo isso quando eu não era crente, o pavor de passar perto de cemitério. Não haverá cemitério. Quando eu era crente, eu era o pavor, né? Passar perto de cemitério, primeiro o pavor, o terror, né? Que havia as ideias mais macabras possíveis. De noite, então, nem pensar. Passar perto do cemitério, eu morava e tinha que passar. Eu dobrava uma rua bem distante, se eu viesse 9 horas da noite, porque era um terror passar perto. Acabará isso. Não haverá mais cemitério. Não terá mais cemitérios nas cidades. Porque não haverá mais morte. Haverá para sempre, de eternidade a eternidade, a gente vivendo na presença do nosso Deus. Meus irmãos, quais são as implicações ou aplicações práticas para a gente dessa doutrina? Essa doutrina tem aplicações práticas para nós. Primeiro, nós vamos ver que esta doutrina da predestinação, e a confissão diz isso, ela deve ser pregada com prudência, a fim de levar os ouvintes a submeterem a palavra de Deus, de modo que venham certificar-se de sua eleição. Ensinamos para que cada um de nós venhamos ter certeza, segurança da nossa eleição, não por causa de nós, não por haver algo em nós. Não olhe para si. O Evangelho não convida-nos a olhar para nós. Ele nos convida, em parte, a olhar assim, mas acima de tudo, olhar para Cristo. A causa, a razão é olhar para o amor dele gracioso para conosco. Ele me amou, isso é fascinante. Ele se afeiçoou de mim, pecador, culpado, né? Sem nada. E não tem nenhuma a dizer, porque eu, que não tem razão. Desse eu estava ouvindo uma música e ela diz o seguinte: eu não sei se quando eu chegar no céu, se eu vou me ajoelhar, se eu vou cantar, o que eu vou fazer? Porque eu vou estar lá diante do meu Salvador. É a sua graça. A doutrina é para trazer em nós a certeza da obra da graça no meu coração. Deus operou no seu coração, você foi regenerado, Deus lhe levou a um quebrantamento, a uma conversão, a um arrependimento. Essa é evidência. É aí que começa. É isso que é, por isso que deve ser pregada, a certificar-nos da nossa eleição, mas acima de tudo, certificar-nos do seu amor. Lembre que o apóstolo Paulo sempre ora por isso, para que a gente venha compreender, entender o que? A largura, a altura, a profundidade do amor que está em Cristo Jesus. Sabe qual é o nosso maior problema nosso? É porque nós sempre estamos voltados para nós. E o Evangelho nos convida a voltarmos sempre para Deus. O Evangelho é um convite para olhar para Deus. A maioria dos nossos problemas, das nossas dificuldades, é porque nós sempre estamos olhando para nós. Mas é um convite para olhar para Deus. É Ele, soberano, gracioso, e é o seu amor que nos fascina. Mas o objetivo da pregação é conduzir os eleitos à certeza da salvação. Existe o perigo, e isso a confissão está dizendo aqui, dos ouvintes se apropriarem de uma certeza de salvação que não se aplica a eles de modo nenhum. O risco de obterem uma falsa segurança, de não ter as evidências,
de não ter evidência de uma conversão genuína, verdadeira, de uma convicção, e agarrar-se nesta doutrina e dizer: eu sou eleito, eu sou salvo. Esse é o perigo. Portanto, veja justamente isso, a certeza que esta doutrina deve nos levar, mas ela também deve nos levar a considerar atentamente se nós encontramos evidências em nós desta salvação, desta vocação eficaz. A falta de uma autoavaliação, de autoexame, tem trazido em tantas pessoas o engano, a falsa esperança. Eu sempre digo, eu acho que isso é a pior coisa para alguém. Por isso que a Bíblia sempre diz: examine o homem a si mesmo. Examine, é saudável. Sabe por quê? Para a gente não vir alguém pensar que é crente quando não é. E só naquele grande dia, quando morrer, vai dizer: eu não era crente. Entenda bem, não haverá mais retorno. Haverá remorso de uma culpa de eternidade a eternidade. De uma consciência culpada para o resto, não pode dizer para o resto da vida, de eternidade a eternidade. Que coisa! Todas as oportunidades de uma autoavaliação, mas preferiu enganar-se, pensando que era quando não é. Isso é terrível. Eu falo isso com tanto temor no meu coração. Falo isso com temor por mim, porque eu sempre procuro: meu Deus, me livre da corrupção, do engano do meu coração, e me dê graça de evidenciar a vida que o Senhor me deu, em amor. Meus irmãos, é só para entender, eu fico tão triste comigo, porque eu não amo a Cristo quanto eu devia amar. Eu não sirvo a Cristo como eu deveria servi-lo. Ele fez tudo por mim, e como se isso fosse uma coisa tão simplória, fez por mim, né? Ele me amou, o que fazer? Não, meus irmãos, isso é fascinante. É só no céu que nós vamos ver e nós vamos ficar fascinados. Como pôde o Senhor deixar o céu, a glória, e se humilhar para morrer por mim? Eu não compreendo. Eu não compreendo. O céu nós vamos compreender, mas vai ser uma compreensão de gratidão, de exaltação, porque Ele fez isso. Meus irmãos, essas doutrinas nos conduzem à adoração reverente e sincera a Deus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo em Efésios, como é que ele começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na região celeste, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Lembra no capítulo 11, quando ele está falando sobre os eternos decretos de Deus, como é que ele diz: ó profundidade, sabedoria e do conhecimento de Deus. Para ele é algo fascinante. Que coisa tão fascinante. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que orientou a ele para fazer deste jeito ou desta maneira? Não, é algo que extrapola. Ele diz: é tão profundo, é tão admirável, é tão fascinante. Meus irmãos, esta doutrina afirma ou proclama a excelência dos atributos de Deus. Essa doutrina afirma a soberania absoluta do Senhor Deus nas suas obras. Tudo Ele faz conforme Ele quer. Esta doutrina exalta o seu amor, exalta a sua misericórdia, exalta a sua graça, exalta a única causa da eleição, que é a pessoa dele. Esse é o único ser, o único Deus, cuja natureza é uma natureza que tem atributos de compaixão, de misericórdia, que olha para nós, não consoante as nossas iniquidades, apesar de nós, Ele ama. E entenda bem, amor é uma escolha. Sempre lembre disso. Amor é uma escolha. Deus escolheu nos amar. Amar alguém, você escolhe amar, é uma escolha. Não envolve sentimentos, mas não é só sentimentos. Porque os sentimentos acabam, ou eles podem, digamos assim, esfriar. Amanhã pode estar lá, mas é você dizer: eu decidi, eu escolhi amar esta pessoa. Isso envolve para o casamento. Mas veja na questão do Senhor Deus, Ele resolveu, foi uma escolha dele, soberana. Ele escolheu amar. Quem? Pecadores,
perversos, ruins, os piores. Por isso que Paulo diz, olha na vocação de vocês, né? Ele não escolheu de berço nobre, ele escolheu as coisas que não são para confundir os que são. Ele escolheu as desprezadas para confundir os sábios deste universo. É fascinante. A graça dele, a misericórdia dele é o que é exaltada nessa doutrina. Mas ela nos conduz, essa doutrina nos conduz à profunda humildade. Meus irmãos, a compreensão dessa doutrina humilha e mantém a nossa mente humilhada. Esta doutrina nos humilha, porque ela tira tudo de nós. Ela diz, não há nada em nós, e ela exalta o Senhor Deus. É tudo dele, é ele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Nós entendemos que a nossa salvação não provém de nós, é exclusivamente de Deus. Isso ofende o homem natural, isso ofende. A gente saber e conhecer alguém que faz tudo conforme ele quer, a gente não aceita. Mas essa doutrina deve nos levar a nos manter o quê? Humilde. Do que a gente tem que se soberbecer? Do que a gente tem que se vangloriar? Do que? Isso não só, entenda bem, não só em relação à salvação, mas em relação a tudo. O que temos que não nos foi dado? Me diga, o que eu tenho e você tem que não foi dado? Tudo é dado, é graça. Essa doutrina deve nos humilhar e saber que, primeiro, tudo provém de Deus. Nós não temos nada. Uma mente humilhada, um coração humilde e uma vontade submissa são consequências inevitáveis, meus irmãos, da doutrina da predestinação. Quebrantado, humilhado. Meus irmãos, nós temos andado humildemente. Temos andado humildemente. Essa é uma luta para nós. Andar humildemente. Nós temos nos reconhecido que tudo provém de Deus. Temos assim reconhecido, tudo provém dele. O que temos, ou de que temos que nos gloriar? De nada, nada. Orgulho jamais coaduna com a doutrina da eleição. Jamais. Alguém que defende a doutrina da eleição e orgulhoso, não entendeu. Porque ela nos humilha, ela nos faz andar humildemente nessa terra. Como de fato nós devemos ser. Mas a doutrina da predestinação, da eleição, nos encoraja, meus irmãos, à diligência. Esse é outro erro que alguns têm. Que a doutrina da eleição tira o fervor, o vigor, ou ela nos deixa numa situação de que não importa como eu vá viver. Não, essa doutrina, meus irmãos, entenda bem, nenhum eleito vai para o céu. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Qual é a garantia que nós podemos, que você pode ter da eleição? É claro que a certeza daquilo que você crê, mas em termos práticos é a santificação. A santificação confirma que você é um eleito. E a eleição, ou esta doutrina, não tira de nós a responsabilidade, a diligência, de sermos diligentes em quê? Em perseverar numa vida santa, usando todos os meios os quais Deus nos deu, que são os meios de graça. Né? Paulo, quando escreve, Pedro diz que Deus nos deu tudo para a piedade, tudo que é necessário para uma vida piedosa, está na Escritura. Ou melhor, nós temos todos os meios. Oração, a leitura das Escrituras, pregação, comunhão com os santos. Esses são os meios que Deus usa para a nossa santificação. Eu não posso desprezar isso. Nós não devemos desprezar isso. Se você despreza a pregação, você está desprezando o meio que Deus lhe dá para você ser edificado. Se você despreza a comunhão com os irmãos, você está desprezando o meio que Deus tem dado para que você venha viver uma vida santa. Porque aprove a Deus nos colocar na igreja para que nós sejamos edificados mutuamente. É um corpo.
é um organismo vivo, e onde está entrelaçado, digamos assim, com aquilo que dizer, como que se fosse com nervos, um entrelaçado, que não tem como. Os desigrejados, entenda bem, é uma rebeldia ao Senhor Deus e uma justificativa para não tratarem com seus pecados. Essa é a razão. Eles não querem ser tratados com seus pecados, dizem, eu não quero igreja. Mas os de Cristo amam a igreja, amam o Senhor, amam o seu povo e têm amor pelo seu povo, porque nós somos edificados mutuamente. Nós somos, de fato, fortalecidos. Não tem outro meio. Oração. Orar. Eu vou pregar hoje à noite sobre o conhecimento de Deus, mas eu já vou só trazer já a aplicação. Como é que eu posso dizer que você conhece a Cristo? Se você não ora, não passa um tempo em oração, você pode saber sobre Cristo, mas não ter um relacionamento com Ele. Apenas sabe sobre Cristo. O relacionamento é com Cristo, de uma comunhão, de conhecê-lo por meio de uma vida de oração. Nós nos relacionamos, nós sabemos sobre Ele, mas não é um saber apenas por saber. Por último, meus irmãos, essa doutrina nos traz consolo, nos traz conforto. Há abundante consolação nos que creem na doutrina da predestinação da eleição. Nós não cremos num Deus estável, nós não cremos num Deus que está sujeito às eventualidades, às contingências dessa vida, um Deus impotente, um Deus falho nas suas previsões, um Deus que é mutável, decreta isso, depois muda. Nós cremos num Deus soberano, que decreta todas as coisas, que faz todas as coisas conforme a sua eterna vontade, imutável, incondicional e abrangente. Nossa confiança está depositada em um Deus que faz conforme a sua livre vontade. Cremos no seu amor eterno, imutável. Jeremias vai dizer, olha, com amor eterno eu te amei. Isso é fascinante. Mas, meus irmãos, esta doutrina para nós, ela se faz tão presente em sobrevivendo as enfermidades, os infortúnios, as aflições, perseguições, a dor. Não vemos nenhuma dessas coisas, meus irmãos, como acidentais. Não vemos nenhuma dessas coisas como se estivesse fora de um Deus soberano ou fora do seu eterno propósito. Vemos sim a sempre presente e soberana mão de Deus agindo para o bem dos seus eleitos. Vemos sim que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por essa razão é que a doutrina da soberania de Deus na obra da salvação ficam convencidos que por mais intensos que sejam seus sofrimentos, lutas e provações, nada lhes sobrevirá sem a necessária porção da graça de Deus para suportar. Enfrentamos dores e aflições duras, mas nós cremos que ao mesmo tempo Deus concede graça, conforto, consolo. Deus nos sustenta, Deus nos guarda, porque as nossas vidas não estão num vácuo, estão sempre diante de um Deus que conduz todas as coisas para o seu propósito final. Nós não cremos num vácuo nem moral nem espiritual. Há um Deus soberano que cuida, que controla, que todas as coisas, sejam elas boas, mas sejam a dor, seja aflição, seja provação, perseguição, meus irmãos, vem tudo da mão de um Deus soberano que vai fazer tudo para que o seu propósito seja realizado na nossa vida. Que conforto isso nos traz? Que conforto saber, meus irmãos, que nossas vidas estão na mão de um Deus que faz todas as coisas. As mínimas coisas, das mínimas coisas, não cai um fio do cabelo da nossa cabeça sem que Ele não permita. Ele permite. Nenhum passarinho cai, nenhuma folha. Nós não entendemos isso. Eu confesso, eu não entendo. Eu moro ali do lado, às vezes eu vejo folha, um monte de folha caindo. Tudo está no controle de Deus. É aquilo que o salmista diz. Tal pensamento é elevado demais para mim.
mas é a pura verdade sobre esse Deus. É esta doutrina que traz para nós consolo numa cama de hospital, em situações adversas da vida. Deixará de me amar e Ele sempre fará conforme o seu querer, para o meu bem e, acima de tudo, para a glória dEle. O fim da vida não é a nossa felicidade, é a glória dEle. É que em tudo Ele seja glorificado. E é por isso que nós aceitamos, no sentido não aceitar por aceitar, mas sabendo que a nossa vida está nas mãos desse Deus. Meus irmãos, Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Essas doutrinas são sempre para nós encorajadoras. Se para alguns eles têm dificuldade com esta doutrina, para nós ela é de um extremo consolo, de um extremo benefício para a nossa alma. Nós cremos num Deus que faz tudo conforme o seu querer e executa tudo conforme a sua vontade, para o nosso bem e para a glória dele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, eu oro que o Senhor desvende os nossos olhos a cada dia para compreender e contemplar as maravilhas da Tua lei e da Tua palavra. Eu oro que o Senhor esteja se revelando cada vez mais a nós na Tua palavra, para conhecer o Senhor Deus, soberano, gracioso, amoroso, para compreender cada vez mais a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do Teu amor que está em Cristo Jesus. Fortalece cada um de nós, com poder no nosso homem interior, nos dando vida, iluminando-nos e nos arrebatando os sentimentos e o coração, a vontade, para vivermos em uma obediência grata, contente por quem Tu és. Que o Seu amor sempre nos constranja a viver uma vida de obediência por gratidão, nos ajuda a viver alegres, felizes, contentes nesta terra, e nos dá sempre a certeza de um dia nós vamos estar contigo. Apenas o sofrimento do tempo presente não há de ser comparado com a glória por vir. Ó Senhor, que os nossos olhos estejam na glória, que os nossos olhos estejam um dia em reencontrar o Senhor. Estar contigo é incomparavelmente melhor. Que os nossos corações, Senhor Deus, nosso coração se afeiçoe mais e mais do céu e menos deste mundo, Senhor meu Deus. Aviva-nos, aviva a Tua igreja, pois nós precisamos disso para darmos um bom testemunho do Evangelho, da verdade que cremos. Que o nosso amor não seja frio, que a nossa vida não seja uma indolência, mas seja sempre graça abundante, Senhor Deus, que nós tanto necessitamos. Perdoa os nossos pecados, perdoa a negligência, a desobediência, o desprezo que nós temos feito para com os meios de graça. Perdoa-nos, ó Deus, pois nós temos andado de uma maneira que não tem agradado o Senhor. E nós oramos pedindo, sê propício a nós, olha para nós com misericórdia e volte o Teu rosto para nós, para a Tua igreja no Brasil. Ó Senhor, volta o Teu rosto, nos convencendo e nos levando, Senhor Deus, a voltarmos para Ti, de uma maneira de andarmos humildemente na Tua presença, Senhor. Sê conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar?